Olá, colega do direito, tudo bem? Meu nome é Isis, eu sou advogada especialista em direito público e eleitoral e eu quero te dar as boas-vindas nesse curso de extensão de direito eleitoral, conceitos iniciais. Parabéns por adquirir esse curso também, porque nós sabemos que o direito ele está sendo muito falado, principalmente na área do eleitoral, nesses últimos momentos. Aí nós temos visto que toda a mídia tem focado muito nesse tema e muitas vezes as pessoas não sabem o básico, nem mesmo as pessoas que são da área do direito. Você pode até ter sido surpreendido em algum momento sobre dúvidas, né? Alguém perguntando como funciona isso, como funciona aquilo, mas o direito eleitoral é uma matéria bem específica e que geralmente na faculdade a gente também não vê. E é muito interessante que você saiba pelo menos o básico dessa matéria e quem sabe aí você se apaixona por essa matéria e se torna um especialista também na área e também atua com direito eleitoral. Então, nós vamos tratar aqui essa aula em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do direito eleitoral no Brasil. Na segunda, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos, algumas definições importantes que, inclusive, estão na Constituição. E na terceira parte da aula, nós vamos falar sobre a organização e a estrutura da Justiça Eleitoral e as funções e competências também da Justiça Eleitoral. Desejo a você bons estudos e vamos lá, me acompanhe aqui que tem muito material e muito conteúdo para você aí ficar por dentro do direito eleitoral. Bom, antes de começar, na verdade, eu vou falar um pouquinho. Eu sei que a parte histórica não é a mais atrativa no direito como um todo. Eu, particularmente, não sou muito fã da parte histórica. Mas nós temos que entender como que funcionava, né, o direito como um todo, principalmente agora, né, nessa aula de direito eleitoral, como funcionava e como chegou até hoje. E quais foram as influências do direito até no direito de Portugal para cá. E por isso que é interessante que você saiba como funcionou. Ter uma linha do tempo ali, como eu coloquei no slide que daqui a pouco vocês vão ver, ajuda um pouquinho a entender, né, de onde foi, onde era e onde chegou. Então eu quero novamente desejar bons estudos para vocês. Vou colocar os slides aqui e a gente vai dar início. Bom, como eu disse, a primeira parte, história das eleições. E nós vamos iniciar aqui 1532. Logo após o descobrimento do Brasil, Portugal viu ali necessidade de organizar como um todo a estrutura ali, como funcionaria os povos, né, e as localidades aqui no Brasil. Então, em 1532, nasceu, vamos dizer assim, a votação no Brasil e foi o primeiro país da América a ter votações. Mas como que funcionou? O primeiro local foi em São Vicente, em São Paulo, que foi criada a Câmara. E as pessoas, o povo, votava em eleitores e os eleitores que escolhiam quem seriam os vereadores, os juízes e os procuradores. Isis, e como funcionava em âmbito federal? Naquela época, como vocês sabem, também era em âmbito federal, âmbito nacional, né, no país, era regido por Portugal. Então, era um Brasil pré-colonial e depois virou o Brasil colônia, esse período. Então, era a monarquia que reinava, vamos dizer assim, no Brasil, porque Portugal que comandava aqui, era uma colônia, certo? Porém, em âmbito local, foi necessário, né, do ponto de vista português, fazer algumas adaptações em âmbito local e foi criada a primeira Câmara, que foi em São Vicente. Então, a Câmara mais antiga do país fica em São Vicente. E lá, como eu disse, foi votado para juiz, procurador e vereador. Nossa, juiz e procurador como vocês sabem, né? Procurador tem o papel ali de ajudar ali a defender o município, o estado e também os procuradores federais a defender a parte jurídica, né, do processual, do município e tal. Naquela época, provavelmente era algo parecido, né? Porém, não era concurso como hoje. E os juízes também eram eleitos. E vereador. Então, vamos dizer assim que na política, o mais antigo cargo, né, no Brasil é o vereador.
E depois, 1824, lá na frente, começou a primeira Constituição do Brasil. E lá nós vimos que foi expresso o direito ao voto. Então, tinha direito ao voto, porém, nós tínhamos o voto censitário. O que seria isso? Seria uma questão bem específica de que quem tinha um X número de renda, né, tinha que ter alguns requisitos que até eu coloquei aí, ter 25 anos, né, a não ser que você era clérigo, que é questão religiosa, que você tinha algum cargo na igreja, ou bacharel, que naquela época, ser bacharel, né, que antigamente praticamente só tinha 3 profissões, arquiteto, advogado e medicina. Então, se você fosse né, formado em alguma dessas áreas, aí você teria o direito a voto, mesmo antes dos 25 anos, certo? E casados, os casados também tinham esse direito, e militares com 21 anos. Então, o bacharel e o clérigo, independente da idade, né, assim que ele entrou nessa condição, ele já teria o direito, já tinha né, o direito ao voto, e os casados, os militares, a partir de 21 anos. É óbvio, né, que aqui não foi falado expressamente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, mas não foi expressamente falado sobre o voto da mulher. Por quê? Naquela época era uma função específica do homem, então nem tinha muito expresso, o homem pode votar, a mulher não pode. Porque pelo costume, né, vocês que já devem ter estudado um pouquinho aí do direito, né, tem a fonte costume, nem precisava colocar na lei sobre isso. Então, não tinha ali, mas a mulher não votava, tá? Então, nós tínhamos ali uma renda mínima de 100 mil réis para votante e 200 mil réis para eleitor. Como eu disse, o povo era o votante e o povo escolhia o eleitor. Então, o eleitor tinha que ter esse valor e o eleitor escolhia os cargos, certo? E aí, lá depois, em 1846, o valor dobrou, passou de 200 mil para votante e 400 mil para eleitor. E como que, na verdade, né, a partir desse período, começou a funcionar? De 1532 a 1824, como eu disse, votante e depois eleitor, para depois escolher quem que era. Só que aí, em 1824, teve uma mudança. O primeiro era o votante, que era o povo, depois compromissários, e depois terceiro o eleitor, e depois elegiam-se também os deputados. Então, a partir desse momento, na Constituição, também teve o cargo de deputado, que antigamente só tinha o de vereador. Então, o legislativo, vamos dizer assim, foi o poder, um dos poderes mais antigos também do Brasil, porque primeiro foi vereador e logo em seguida deputado, certo? Já em 1881 foi editada a Lei Saraiva. Essa lei, ela determinou a manutenção do requisito de renda, então tinha que ter aquele X número de renda para poder ser votante e eleitor, e era obrigatória a sua comprovação. Então, antigamente, eles meio que confiavam na palavra da pessoa. Eu tenho tanto de posse, né, tanto de renda, então votava. Aí, a partir de 1881, essa lei foi criada para assim enrijecer esse sistema, e aí era obrigatório comprovar. Então tinha que ter algum documento comprovando que tinha essa renda. E aí foi também expresso a proibição do direito do analfabeto de votar. Então, na verdade, de ser eleitor, né? Aí temos uma diferenciação muito importante. Inclusive, quando eu fiz esse levantamento histórico para um artigo científico que eu fiz, a gente vê que tem muito desencontro de informação, até por conta dessa nomenclatura, que o votante era diferente de ser eleitor. Então, o analfabeto, ele podia votar, mas ele não podia ser eleitor. Então, tinha aí os graus, como eu disse, eu coloquei aí no slide anteriormente, que tinha esse grau, e o analfabeto, ele só podia ser do primeiro grau ali, votante. Então, na história, vocês vão até às vezes encontrar algumas informações conflitantes se vocês forem pesquisar. Mas também tem essa questão da nomenclatura. Vamos passar para o próximo slide. Bom, em 1889 teve a proclamação da República.
Então, o Brasil estava se reestruturando e aí, obviamente, o direito eleitoral, né, foi focado, né, no âmbito federal. E aí, acabou o voto por renda. Então, não precisava comprovar renda, não precisava ter X renda para votar. E aí foi proibida também o voto dos militares e analfabetos também. Depois, além disso, né, a idade mínima passou para 21 anos, independente de qualquer requisito, né? Lembra que lá era 25 anos, se fosse, né, tivesse algum cargo e tal, tinha a possibilidade de ser com menos, ou se fosse casado com 21, aí já caiu por terra, 21 anos, aí já podia votar, óbvio, homem, né? Mulher ainda não votava. E o direito foi ampliado também aos estrangeiros. Como vocês sabem, aí tem, hoje em dia nós temos várias questões referentes aos estrangeiros, mas uma das coisas é que o estrangeiro não pode votar atualmente. Mas lá em 1889 era possível o voto do estrangeiro. Em 1891 também teve uma alteração e os mendigos e religiosos que tinham voto de obediência não podiam votar. O que seria esse voto de obediência? A pessoa que estava ali às vontades de alguém. Então, essa pessoa não podia votar. É meio que óbvio, porque seria um voto inválido, porque estaria sobre a vontade de alguém e não sobre sua livre e espontânea vontade de votar, né, e escolher a pessoa. Então, e ali, como eu disse ali, não havia nada expresso sobre o voto das mulheres, pois, como de costume, a atividade política era masculina. Então, eu coloquei aí nessa questão, mas né, lá atrás também era dessa forma. Por que eu coloquei aqui? Porque em 1932, ali se tornou o voto facultativo para a mulher. Então, nessa época da história mundial, tiveram várias questões, Revolução Industrial, mais ou menos nessa época, teve a questão da mulher participar mais em outras profissões, e por isso o voto da mulher no Brasil, em 1932, foi facultado. Então, se a mulher quisesse votar, ela podia votar. E para aqueles que não se alistavam, mas o que é se alistar? Você fazer o seu título de eleitor para votar. Aqueles que não se alistavam tinha uma sanção. Então, a partir de 1932, iniciou aí essa questão também. Então, nós vamos para o próximo slide aqui na nossa linha do tempo. 1934, alterou-se novamente a questão de idade, que anteriormente era 21 anos, passou a ser 18 anos. E daí o voto se tornou obrigatório para quem exercia funções públicas. Então, as mulheres que era facultado em 1932, 2 anos depois, se elas exerciam algum tipo de função pública, se tornou obrigatório o voto para elas. E também foi facultado para os magistrados militares e maiores de 60. Então, quem tinha uma função ali de juiz não precisava votar se não quisesse, e os militares também, e os maiores de 60 anos. E aqui, eu vou dar uma diminuída aqui no tamanho da tela para não atrapalhar a visão de vocês. Em 1935, né, um ano depois da nossa linha do tempo, eu coloquei aqui, né, para ficar mais fácil de entender, foram impostas algumas sanções de impedimento de exercer a função pública e pagamento de multa para quem não comparecesse para votar. Então, aí, em 1934, começou essas sanções para quem não votasse, né, e que até hoje nós temos algumas. Em 1945, foi determinada aí essa Lei Agamenon, uma lei, né, um nome bem diferente. Determinou o voto obrigatório para mulheres que exerciam atividade lucrativa. Então, em 1934, a mulher que trabalhava no serviço público era obrigada a votar. Então, 11 anos depois, não só no serviço público, mas qualquer atividade lucrativa, a mulher era obrigada também a votar. E no Código Eleitoral de 1950, foi um dos primeiros códigos, aí, na verdade, foi o primeiro código, foi facultado para, além das mulheres que não exerciam atividade lucrativa, os inválidos e maiores de 60 anos. Inválidos, né, um termo aí que era utilizado na época para os deficientes.
Em 1965, como vocês sabem, foi a época aí do regime militar e foi aprovado o novo Código Eleitoral que nós estamos usando até hoje. Então, nessa época, nós tivemos algumas alterações também, e vocês podem ver que vários artigos do Código Eleitoral hoje tem lá o riscadinho, né, que é o taxado, porque foi revogado por alguma lei que alterou o código. Então, é um código muito antigo, né, da época da ditadura, né, vamos dizer assim, do regime militar, 1965, mas ainda está vigente. Então, aquela época foi organizado como seriam as eleições a partir daquele momento. Porém, como vocês sabem, o direito ele muda muito, né? A sociedade está sempre em mudança e por isso sempre tem alguma alteração que precisa ser feita. Além disso, nós temos as resoluções do TSE também, que a gente vai falar na próxima aula, que também tem as alterações a cada eleição. Então, são coisas que sempre vão mudar, toda hora vão mudar, e por isso que a gente precisa de especialista do direito eleitoral. E é por isso que eu te parabenizei no início, porque é uma área muito interessante de atuar. Sempre vão precisar de advogados para isso. Vamos para o próximo slide. Na verdade, o próximo slide aqui é a bibliografia que eu coloquei, porque, né, como eu disse, 1965 foi feito o Código Eleitoral, então aqui está vigente até hoje. Tivemos, sim, algumas alterações referente à Constituição Federal, né? Então, por conta da Constituição Federal, nós temos diversas alterações, como eu disse que teve, né, algumas por lei, algumas pela Constituição, referente ao direito eleitoral. Então, nós vamos tratar na próxima aula sobre essas alterações da Constituição, tá bom? Mas aqui eu deixei a minha bibliografia sobre o tema. Então, tem aqui, né, o meu artigo científico, o livro, esse livro Ferreira, né, do Ferreira, que é a evolução do sistema eleitoral no Brasil, ele é muito brasileiro, na verdade. Ele é muito interessante, então se você tem aí curiosidade de, né, entender como funcionou lá na história, é muito interessante e tem coisas que muitos não falam, então eu achei muito legal trazer o conteúdo deles para vocês também. E aí o Viana e o Nicolau, então temos aí os livros para vocês pesquisarem e aprofundarem também nos estudos. Bom, além disso, temos também a leitura do artigo 1º, 2º, 14, 15 e 16, que vocês vão fazer para a próxima aula, tá bom? Essa leitura é muito importante para a gente entender como que vai funcionar, como que eu vou dirigir a próxima aula. Então, se você puder fazer essa leitura, vai te ajudar muito a entender a aula. E, assim, eu gosto de dar essa dica. Sempre é bom você saber o que vai acontecer na próxima aula para você se preparar. Então, por isso que sempre no final da aula eu vou deixar alguma coisinha aí para vocês pesquisarem, tá? A primeira coisa é leitura desses artigos que eu coloquei aqui. E a outra coisa é pesquisar o que é o sufrágio universal, esse conceito desse tema, para a gente poder discorrer mais e poder, assim, ter uma aula mais aproveitosa da melhor maneira possível, tá bom? Então, eu vou terminar essa aula um pouquinho antes dos 30 minutos, porque nas próximas aulas o conteúdo vai ser um pouquinho pesado, então vai passar aí do horário, tá bom? Então, até a próxima aula.